Glória a Deus. Paz e graça, povo lindo. Amém. Como disse Pedro, quando esteve na presença do Senhor no Monte da Transfiguração, ele meio que bestado pela ocasião, pelo que ele estava contemplando, ele disse: bom é estar neste lugar. Eu faço minhas as palavras de Pedro. Bom é estar neste lugar. A presença do Senhor é real. Aleluia. A sua presença é real neste lugar. Nós já fizemos então uma oração profética de unidade e de conquista desta região, deste local. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Vocês viram uma peça poderosa, maravilhosa, do que o nosso Senhor Jesus é capaz. É a verdade que todos nós também fomos libertos desta tal forma. Amém? Eu queria te convidar a meditar na palavra hoje. Mais uma vez, se você é crente, você gosta da palavra. Só é bom um culto público por causa disso, né? Geralmente falta o culto para a gente colocar o apoio aqui. A gente dá um jeito. Né? Por favor. Deus já está falando conosco. Por isso eu acredito que eu serei alguém que só vai dar continuidade através dos louvores, através desta peça e agora através da palavra pregada. Por isso eu queria te convidar a abrir as escrituras no livro de Números, capítulo de número 10. Números, capítulo de número 10. Nós vamos estar lendo alguns versículos, amém? Quem veio para ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Por favor, fiquem comigo, me ajudem. Louvado seja o nome do Senhor. Dizem por aí que a igreja só faz alarde, só manifesta sua alegria dentro do templo, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o povo de Deus, aonde ele está, ele manifesta sua alegria em servir ao Senhor, amém? Aleluia. Diz assim, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e nós vamos pular para o versículo de número 9, tá certo? Versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata. Trombetas de quê, irmãos? De obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação. Será para o quê? Partido dos arraiais. Convocação, fica ligado aí, crente. Convocação da congregação. E para a partida dos arraiais. Versículo de número 9. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e saireis salvos de vossos inimigos. Versículo de número 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A mensagem foi dada ao povo no deserto. Eram cerca de 2 milhões de indivíduos, de pessoas no deserto. Um povo no deserto, que acabara de ser liberto da opressão e do jugo do Egito, de Faraó, o rei do Egito. Então havia necessidade de
convocar esse povo. Havia necessidade de reunir este povo, de comunicar a esse povo a lei do Senhor, a vontade do Senhor. E como reunir tão grande multidão? Aqui nós temos cerca, talvez, de 200, 250, sei lá, 300, não sei. Mas imagina aí milhões de pessoas. Como reunir esse povo? Então Deus dá ordem a Moisés para que se faça 2 trombetas de prata. E as trombetas de prata, entre outras utilidades, tinha a utilidade de reunir o povo para se apresentar diante do Senhor, ou seja, diante do tabernáculo, para ouvir a palavra do Senhor. Então, primeiro, convocação para se ouvir a palavra de Deus. Segundo, havia um toque específico para reunir o povo, para partir e fazer acampamento em outro lugar. Terceiro, um toque era dado para reunir os valentes, os guerreiros, e também para fazer lembrança diante de Deus que o povo estava para pelejar, para sair à batalha. Então Deus, ao ouvir aquele toque, ele interviria e pelejaria pelo seu povo, ou seja, convocação para a guerra. E em quarto lugar, a trombeta era tocada para convocar o povo, para anunciar o povo o tempo das celebrações, o tempo das festas. Acredito eu que, baseado nesse ensino, por muito tempo a Igreja Católica se utilizou de sino para convocar a comunidade para a missa. Tocava-se o sino, o povo sabia: a missa vai começar ou está prestes para começar. Então é baseado nesse texto. Então havia pelo menos 4 utilidades para as trombetas, quando elas tocavam, dependendo do tipo de toque, se era uma, se era as 2, se era arrebate, se era contínuo, o povo sabia: ou é convocação para ouvir a palavra de Deus, ou é convocação para partir, ou é convocação para a guerra, ou é a convocação para celebrar. Eu vou começar falando da convocação para a celebração. Dependendo do toque, o povo sabia que estava sendo convocado e que estava sendo, ou então anunciado, que uma festa estava para acontecer. Eu quero dizer aos irmãos que Deus é um Deus festivo. As festas chamadas solenes, ou as principais festas chamadas festas dos peregrinos, que eram a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. Ou seja, o povo anualmente, fora essas 3, tinha outras convocações para celebrar. Eram chamadas festas solenes, onde o povo se apresentava diante de Deus para se alegrar, para cantar, para jubilar, para dançar, para pular e festejar diante do Senhor. Quanto às festas dos peregrinos, eram 3: Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Na Páscoa, o povo celebrava o livramento da opressão de Faraó do Egito, e também o resgate, o livramento da morte mediante o sacrifício do Cordeiro Pascual. Ou seja, na Páscoa o povo reunia-se em família e celebrava e se alegrava no Senhor, trazendo a lembrança: um dia nós fomos escravos no Egito, mas Deus com mão forte nos libertou. Deus com mão poderosa nos arrancou do poderio de Faraó e nos fez povo livre. Deus com mão poderosa nos deu nova vida. Deus nos livrou do anjo da morte mediante o sacrifício do Cordeiro Pascual. Então nos alegremos e celebremos. Aleluia! O povo se reunia para se alegrar. Aleluia!
período que Deus deu ao seu povo. Hoje é dia de convocação para celebrar, porque um dia, aleluia, o Senhor também nos libertou com mão forte do poderio do inferno e nos fez povo livre, povo seu. E hoje aqui estamos para agradecer e bendizer o seu nome, aleluia. E como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é aquele que deu a sua vida para que nós fôssemos livres da morte. Será que você pode agradecer o Rei nesta noite? Na festa dos tabernáculos, o povo armavam cabanas, tendas, e mesmo já estabelecidos em Canaã, eles deixavam as suas casas e por uma semana eles iam morar em tendas, em cabanas. E nisto estava a seguinte lição: nós vamos lembrar o período que nós estivemos peregrinando no deserto, que não tínhamos habitação fixa, mas mesmo estando no deserto, o Senhor foi provedor, porque no deserto não tinha pão, no deserto não tinha como semear, muito menos como colher, mas Deus mandou manar do céu. No deserto não tinha carne, mas Deus mandou codorniza. Aleluia. No deserto não tínhamos onde comprar e como produzir roupas, mas nossos filhos cresceram no deserto e as roupas cresceram com ele. Aleluia. Os calçados cresceram conforme cresciam os seus pés. Deus proveu no deserto. No deserto não tem água, mas Deus fez brotar água da rocha de Refidim. Por isso celebramos o Deus que foi provedor no deserto. Na festa do Pentecoste, ela era celebrada quando se findava a colheita do trigo. Portanto, tinha essa festa a intenção de celebrar o Deus que é o doador de toda boa dádiva. Nessa festa, o povo levava as primícias da colheita ao templo e apresentava ao Senhor. Estava o povo dizendo com esta oferta: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque nós tivemos uma boa colheita. O Senhor nos deu terra fértil. 1. O Senhor mandou a chuva no tempo certo. 2. O Senhor impediu que as pragas consumissem a nossa colheita. 3. Senhor, o Senhor é o doador de toda boa dádiva. E eles celebravam a Deus na festa dos Pentecostes, de Pentecoste, de forma que na Páscoa Deus é celebrado como Redentor, no tabernáculo Deus é celebrado como provedor, e no Pentecoste Deus é celebrado como doador de toda boa dádiva, de forma que em todo ano o povo se reunia para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor, para render graças ao Senhor. Isso com muito cântico, isso com muita alegria, isso com muita palma, isso com muita dança. Ainda tem gente nos dias de hoje que se escandaliza quando o povo bate palma, que se escandaliza quando o povo dança, desde que não seja uma dança sexual. Aleluia. Eu sigo o conselho do salmista: louvai ao Senhor todos os povos da terra, louvai com adubos, louvai com tamborins, louvai com palmas, louvai com danças, e todo ser que tem fôlego, louvai ao Senhor. Aleluia. Você veio nesta noite porque você ouviu um toque de uma trombeta. Esse toque saiu da voz do teu pastor, da voz do teu irmão, da voz de um parente seu. É por isso que você está aqui. E você vem entendendo: eu vou ali no mirante para louvar o Senhor, eu vou ali no mirante para uma festa solene, eu vou ali no mirante para render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém.
dado para reunir a congregação. E então Moisés explanava a palavra do Senhor, o que Deus ordenara para o povo. Era forma de reunir para a assembleia ouvir o que Deus tinha a falar, através do seu servo Moisés. É verdade que há em muitos lugares que o povo quer se reunir para tudo, menos para ouvir a voz do Senhor, menos para ouvir a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo que veio para ouvir a palavra de Deus, porque ama a palavra de Deus, porque sabe que a palavra de Deus é fonte de vida. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Quem veio celebrar o Senhor, quem veio ouvir a sua voz, você ouviu o toque da trombeta e você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a trombeta era tocada para reunir os valentes para a guerra. Dependendo do toque, os guerreiros já sabiam, e havia todo um preparo. O esposo anunciava a sua esposa: os inimigos estão se aproximando, alguma coisa está acontecendo, há um chamado para a guerra. Os valentes se preparavam e se apresentavam diante, no caso do deserto, diante do comandante do exército, que era Josué. Mas como o texto também diz, o toque para reunir para a guerra também chamava a atenção de Deus, para se fazer lembrança diante do Senhor, e Ele peleje por vós. Eu e você nós sabemos, e queira aceitar ou não, todos nós estamos envolvidos em uma guerra. É verdade que a guerra a qual nós estamos participando, ela já foi vencida na cruz. Todavia o inimigo não se dá por vencido. E assim como Hitler, que perdeu a guerra a partir do desembarque das tropas aliadas na Normandia, ele ainda resistiu por mais de um ano em batalhas ferrenhas contra os aliados. O inimigo já foi derrotado na cruz, pois o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs à vergonha pública na cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado, estava Jesus dizendo: a obra pela qual eu vim realizar, eu estou realizando, está consumada a vitória de todos aqueles que crerem em mim. Mas o inimigo não se dá por vencido, por isso nós travamos o que nós chamamos de batalhas. Batalhas e mais batalhas. E como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o vizinho, não é contra aquele que se opõe, não é. Mas é contra principados, potestades, é contra as forças espirituais da maldade, é contra Satanás e os seus agentes, os demônios. Essa é uma reunião para a guerra. Glória a Deus. A trombeta foi tocada. E os guerreiros e guerreiras do Senhor subiram este morro, vieram a este lugar para declarar que só o Senhor é Deus. Subiram este morro, estão aqui neste mirante para dizer: Satanás, Vicente pisou, é do único rei chamado Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Há cerca de 2 anos atrás, soou a trombeta, convocando valentes neste bairro. E alguns pastores ouviram essa convocação, reuniram seus rebanhos. Aleluia! E nós começamos uma guerra, travamos batalhas. E numa reunião há pouco eu conversando com os pastores, eu disse: esse aviva, esse segundo aviva, vai ser
entre outras coisas, motivo de nós celebrarmos o Senhor. Por quê? Porque entre tantas batalhas, e a nossa batalha é por toda uma região, Vicente Pison. Alguns iniciaram e ficaram pelo caminho, outros tomaram outro tipo de guerra, ficaram 4. Toda segunda-feira, batalha, guerra, batalha, guerra. Eu confesso que teve um momento que eu pensei em parar, dar um tempo, fazer outra coisa, me dedicar mais ao ministério da igreja, mas só que o Aviva está atrelado ao nosso ministério. O Aviva não é algo separado, o Aviva é parte do nosso ministério. Então parar com o Aviva também é parar com o ministério. Negligenciar o Aviva é negligenciar o ministério. Porque na luta nós nos cansamos e a gente pensa em parar. Mas você lembra o que eu disse? Quando a trombeta era tocada, chamando para a guerra, não apenas os valentes ouviam esse toque, mas o Senhor dos Exércitos ouvia dos céus e se preparava para pelejar pelo seu povo. É por isso que o profeta Isaías, no seu livro, cerca de 53 vezes, ele chama o Senhor de Jeová Sabaote. E no capítulo 6, versículo de número 3, ele diz: e os anjos e os serafins diziam uns aos outros, Kadosh, que significa santo, Kadosh, 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 Jeová Sabaote, que significa santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos. Quem pode levantar as mãos e dizer: santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. É o Deus que peleja com e pelo seu povo. Aleluia. Você pode dizer assim pro teu irmão, ó. Diz aí com voz profética para ele: você não está na luta só, vai. O Senhor dos Exércitos está contigo. A mesma trombeta que te convocou, convocou ele também. Ele está na peleja com você. Ele está na peleja conosco. Aleluia. É por isso que nós vimos mudanças. Por isso que nós estamos vendo mudanças. É por isso que essa oração profética trará mudança. Porque o Senhor dos Exércitos está dizendo assim: seja. Aleluia! Aleluia! Oh glória! E por último, havia um toque. Era o toque para reunir o povo para partir. Você sabe que no deserto eles não ficaram só num lugar. Foram 40 anos peregrinando. Então, um tempo ele estava em Sim, outro em Refidim, outro em Mara. Ele sempre rodando no deserto. A trombeta convocando para a partida era tocada a qualquer hora. Era conforme a vontade do Senhor. Então às vezes tocava ao meio-dia, o sol escaldando, o povo começava a arrumar as suas coisas, começava a desfazer a tenda, colocar quem tinha um jumento, as coisas sobre o jumento, e se preparava. E as famílias se organizavam conforme as suas tribos, e eles marchavam pelo deserto. Ao ouvir o toque da trombeta, eles armavam as suas coisas e esperavam o comando. Ficavam todos enfileirados, 3 tribos à frente e assim por diante. Se fosse durante o dia, a coluna de nuvem, de fumaça,
que estava sobre o templo, ela se erguia, e na direção que ela fosse, norte, sul, leste, oeste, a direção que ela se movesse era a direção que o povo tinha que ir. E eles seguiam a nuvem, a coluna de nuvem. Se fosse durante a noite, pela madrugada, tocou a trombeta, esse toque não é toque de festa. Esse toque não é o toque para guerra. Esse toque não é o toque para ouvir a palavra. Esse é o toque para partir. Vamos arrumar as nossas coisas. E dessa forma Deus provava a fidelidade do seu povo, a obediência do seu povo. Se fosse durante a madrugada, quando escuro, eles esperavam. E aí não era mais a coluna de nuvem, era a coluna de fogo. Que durante a noite, uma coluna de fogo ficava sobre o tabernáculo. Quando ela se levantasse e se locomovesse, o povo seguia a coluna de fogo. Aleluia, Jesus. Ao tocar a trombeta, era hora de partir. Para onde o Senhor nos levará, não importa, contanto que o Senhor nos guie nesse deserto. Será que o Senhor nos levará a um lugar mais árido do que nós estamos agora? Não importa, o Senhor fará brotar água da rocha. Você está entendendo o mistério aqui? Não importa para onde o Senhor te leve, contanto que seja o Senhor te guiando, contanto que seja o Senhor à tua frente, contanto que seja o comando do Senhor. Eu particularmente acredito, eu estou chegando ao fim. Por favor, levita, Marquinho, chega aqui, você vai me ajudar comigo. Eu particularmente acredito, quem está me ouvindo diga amém. Amém. Que o apóstolo Paulo, quando escreveu os dois textos que eu vou mencionar agora, ele estava pensando nessas trombetas. Ele estava pensando na utilidade das trombetas. Qual é o texto? O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 53, se não me falha a memória. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da trombeta. Aleluia. Quando soar a trombeta, estava ele dizendo, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível, o corpo, se revista em incorruptibilidade, e isto que é mortal, o corpo, se revista em imortalidade. E quando o que é incorruptível que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte em vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão, porque o aguilhão da morte é a lei, e a força da lei é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando trocar a trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz: porque o mesmo Senhor, aquele que subiu, aleluia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com muito barulho. Tem gente que não gosta de barulho. Se for de coisa do inferno não, mas se for de Deus eu gosto. Aleluia. Com alarido
voz de arcanjo, presta atenção agora, e trombeta de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos, seremos arrebatados e nos encontraremos juntamente com eles, com o Senhor, entre nuvens, nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa esperança. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A trombeta vai tocar. No último dia a trombeta vai tocar, e não vai ser mais um chamado para a guerra, para ouvir a voz, para ouvir outra coisa. Vai ser um chamado para nós nos reunirmos, aleluia, com os santos que morreram primeiro do que nós, e nos encontraremos com o Senhor para sempre. Quem, assim como eu, já perdeu um ente querido, mas esse ente querido dorme no Senhor? Quem é? Aleluia. Eu sei que a trombeta vai tocar, e eu vou ver a minha mãe, aleluia, pois ela dorme no Senhor. Eu vou me encontrar com ela, e depois vou me encontrar com o Senhor Jesus. Quem tem essa esperança, levante a mão e glorifique ao Senhor. A trombeta vai tocar. Quer saber do mais? Eu acredito que está perto. Este último toque, esse último chamado está pertinho, crente. Por isso não desiste, não desanima, não fique desmotivado, cabisbaixo. Existe uma promessa para você, existe uma promessa para nós, a igreja do Senhor. Nós estamos guerreando agora, mas um dia o Senhor virá com Miguel e seus anjos para guerrear por nós, aleluia. E não vai ter capeta que possa impedir nós subirmos para o encontro do Senhor. Quem acredita nisso, por favor, glorifique ao Senhor. Glorifique, está fraco. Você tem ou não essa esperança? Renda graças ao Senhor. Aleluia, vai se cumprir o que está escrito no Salmo 24, versículo 7. Quando nós subirmos e chegarmos aos portais da eternidade, aleluia, você pode contemplar esse dia, crente. Usa um pouquinho a tua imaginação, crente. Você consegue contemplar a grandiosidade, o brilho desse cortejo solene? O noivo com a sua noiva finalmente reunidos, atravessando os céus dos céus. Aleluia, aleluia. Ei, crente, não vai ser um cortejo fúnebre, vai ser o cortejo do casamento do noivo com a sua noiva. Vai ter muito resplendor, vai ter muita glória. E quando o Senhor Jesus chegar com a sua noiva diante dos portais da eternidade, os portais dos céus, vai se cumprir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aí quem é antigo assim como eu na fé, viu, irmão, que eu sou novo. Se der tempo para cantar, né? Porque vai ser um cortejo, vai ser rápido o encontro nos ares, mas o cortejo para invadir o terceiro céu, não sei. Um dia tudo irá findar. Um dia, me ajude aí, varão. Jesus voltará. Quem sabe canta, fica de pé, por favor. Um dia assim me bastará. Quem tem essa esperança? Quem tem? Feche os teus olhos. Um dia
força que atrai a mim. É a força do amor. É forte não. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Eu quero perguntar se nessa noite, nesta convocação festiva, solene, se tem alguém que está desanimado da caminhada, mas uma força lhe trouxe aqui. Foi a força do Espírito, a força do amor do Espírito Santo. Eu quero perguntar se você hoje quer buscar esse renovo, porque existe uma convocação também para você. Aleluia. Cristo também te chamou para uma guerra. Cristo tem algo também a fazer através de você. Esse teu parar não é de Deus. Foi o inimigo que conseguiu te desanimar, te abater. Mas o Senhor dos Exércitos te chama para curar tuas feridas hoje, para te dar um renovo espiritual que você precisa. Isso eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vim de onde você está, vim, não ter vergonha. Vergonha nós devemos ter de não corresponder à voz tão doce, tão amorosa do nosso Senhor. Você que está distante, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, sai do seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele não apenas nos convoca para a batalha, ele sai conosco a peleja. E a nossa vida não é só de guerra, tem uns momentos solenes de festa. Porque diante das lutas, ao findar dela melhor, sempre tem o momento de celebrar as vitórias, irmãos. Aleluia. Então vem, tem alguém nesta noite? Se tem, pergunte aí se tem alguém do seu lado, se tem alguém próximo de você. Se você trouxe alguém que está afastado, convide essa pessoa para ela vir, para ela receber esse renovo. Se ela ainda não é serva, se ela ainda não entregou a sua vida a Jesus, convide ela para ela vir à frente, entregar a sua vida a Jesus. Vamos completar essa festa, amém? Tem alguém? O Ministério de Louvor vai bendizer o Senhor. Enquanto eles louvam, você está com toda a oportunidade. Você decidir vencer o medo, vencer a dúvida, vencer a vergonha, sair do seu lugar, vir aqui. Aleluia, Jesus. Porque a festa no céu é um pecador que se arrepende. Amém? Aleluia, Jesus. Tem mais alguém? Vamos louvar o Senhor. Ministério de Louvor.